Oi, pessoal, eu vou tirar dúvida dessa atividade avaliativa, certo? Na atividade, a atividade pede a seguinte coisa: escolha uma ou mais, selecione as alternativas corretas, né? Você pode escolher uma ou mais, porque essa questão é de múltipla resposta. Ela pode ter somente uma resposta correta, ou ela pode ter mais de uma resposta correta, ou ela, inclusive, podendo ser todas as respostas corretas, né? É isso que é múltipla resposta. Então, basicamente, é uma questão pedindo o gráfico, o gráfico da função módulo de x, com suas variantes de sinais, né? Então, eu coloquei aqui o menos fora do módulo, coloquei o menos dentro e fora, e coloquei o menos também somente fora. E basicamente isso, eu fiz uma combinação de coisas aqui e fiz perguntas. Eu perguntei se dois gráficos são idênticos e perguntei se dois gráficos são simétricos. Tá, pode ser que, eu estou vendo aqui, pode ser que tenha algum erro, que eu tenha cometido algum erro na hora de digitar essa questão aqui, mas eu vou analisar com calma aqui com vocês. Primeira parte do idêntico, ó, esse primeiro item aqui, eu perguntei se o gráfico de módulo de x é idêntico ao gráfico da função menos módulo de menos x. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no GeoGebra, que é esse carinha aqui, e eu já digitei aqui apenas módulo de x e menos módulo de menos x. Então, ele desenhou automaticamente os gráficos. O verde, que é o que está em cima, é o gráfico da função módulo de x. O azul, que é o que está embaixo, é o gráfico da função menos módulo de menos x. Aí eu estava comentando com vocês que esse menos que está dentro do... se eu vier aqui nesse menos que está em azul, no g de x, o menos que está dentro do módulo, se eu apagar ele e der um enter, não altera nada, continua com o mesmo gráfico. Por quê? Porque o módulo vai remover esse sinal negativo de coisas negativas. Claro que o x é uma variável, quando o x for negativo e tiver um menos na frente, ele vai se tornar positivo. Mas não importa, o ponto é que o sinal multiplicando a variável dentro do módulo, nesse exemplo específico, não altera. Toma cuidado que, claro, que quando se for uma outra situação, que o menos está subtraindo, aí é outro caso. Então, não é sempre que esse menos não importa, é mais quando não tiver nenhum outro termo somando nem subtraindo. Porque se já tivesse um termo somando, você já não pode alterar, tá? Porque, nesse caso, quando você está alterando, quando eu estou removendo esse sinal, eu estou tirando o menos global, né? O menos que está multiplicando tudo que está dentro do módulo. E aqui, tudo é só o x, né? Mas, enfim, eu dei uma alongada aqui, mas para agregar na explicação, no entendimento aqui do que está acontecendo. O ponto principal é que o verde, que é o gráfico de cima, é o gráfico do modo de x, e o azul que está embaixo é o gráfico da função menos modo de menos x. Então, se perguntar, daí aqui você pode dar zoom, pode mover para ver como é que o gráfico se mexe, se quiser mais espaço, o GeoGebra te dá também. Como é que volta mesmo? Que álgebra, isso. São dois gráficos, são duas funções com dois gráficos. Então, o que está perguntando lá na questão? A questão, deixa eu ver se dá. Eu posso tirar um print aqui. Isso, posso tirar um print. Então, aqui, que aí eu já dou uma agregada aqui com esse gráfico, na questão eu já ponho aqui o print. Então, é o seguinte, porque aqui que está perguntando, o primeiro item só, né? O primeiro item está dizendo, o gráfico dessas duas funções são idênticos? Então, a resposta é não, porque o gráfico verde não é idêntico ao gráfico azul. Seria idêntico se eles estivessem sobrepostos, certo? Se eu perguntasse, quer ver? Deixa eu fazer uma outra situação aqui. Ó, módulo de x, e se eu pusesse aqui, módulo de menos x, pronto. Ó, eu coloquei para o GeoGebra fazer dois gráficos aqui. Agora um outro exercício, um outro exemplo. Se eu perguntasse, eu desenhei aqui o gráfico de x, o gráfico do módulo de x, o gráfico do módulo de menos x. Mas só apareceu um. Por quê? Porque eles são idênticos. Então, só tem um azul aqui, porque embaixo do azul está o verde, né? De sobrepôs.
Só que não dá para ver aqui, mas como você vê que só tem um gráfico, é porque eles estão sobrepostos. Porque se eles não estivessem, daria para ver as cores distintas explicitamente. Então, nesse caso aqui, se for módulo de x e módulo de menos x, sim, os gráficos são idênticos. Deixa eu ver, quem tiver alguém levantou a mão, pode Tá, falar. então, tipo assim, então você falou, então quando eles são sobrepostos, então eles vão ser sempre idênticos. Seria. Ah, Exatamente. Esse é o significado da palavra idêntico aqui na matemática, na parte gráfica. Na parte gráfica, se os gráficos são exatamente sobrepostos, não é parcialmente sobreposto, né? Assim, uma parte sobrepõe, outra não. Tem que ser totalmente sobreposto. Aí total, sim, para serem é, idênticos. para Né? serem idênticos, exatamente. Tem É como isso mesmo. fazer, professor Matheus, tem como fazer um exemplo, alguma coisa aí desse gráfico igual, eles idênticos, sobreposto para a gente entender melhor? Certo. Aqui está feito o gráfico, mas, por exemplo, se a gente fizer. Isso, Você a tem gente. exemplos, tipo, Numérico. com numéricos, né? Que aí Aham. facilita mais para se Tá. entender. É verdade. Ó, vamos pegar. Deixa eu chamar de f de x, o módulo de x. Vamos chamar g de x, o módulo de menos x. Então, por exemplo, vamos calcular o x e o f de x para alguns valores. Vamos calcular x e o g de x para outro valor. Então, vamos começar com menos 1, 0 e 1. Se quiser mais pontos, não sei se fica bom colocar mais pontos. Não vou colocar mais. Então, vamos assim, do menos 2, menos 1, 0, 1, 2, tá? E aqui, mesma coisa. Então, aqui eu vou colocar em vermelho o resultado. Por exemplo, se o x é menos 2, o módulo de x é 2, o menos 1 é 1, 0, 0, 1, 2 não muda, certo? Aqui, às vezes é conveniente, quer ver, antes de colocar um resultado de quem que é o menos x, para depois, numa terceira coluna, colocar quem que é o g de x. Porque fica um passo intermediário, certo? Fica um passo intermediário. Como tem um cálculo a mais para fazer, é legal você fazer uma coluna intermediária aqui. Então, por exemplo, vamos primeiro, da primeira coluna, calcular só a segunda coluna. Depois da segunda coluna, a gente vai calcular a terceira, que é tomar o módulo da segunda coluna, tá? Se alguém tiver dúvida nesse procedimento, pergunta. Quer ver? Vou falar aqui, ó. Se você tem x, a segunda coluna é você pegar o negativo da primeira coluna. Então, por exemplo, quem que é menos... Então, em outras palavras, deixa eu fazer um rascunho aqui. Aqui você vai colocar quem que é menos 2. Então, quanto vai dar? A segunda coluna, ela está pegando a primeira coluna e invertendo o sinal. Basicamente é só isso. Então, você não Vai precisa dar fazer muita 2. conta, não. Menos com menos dá mais. Exatamente, dá 2. Dá Você positivo. pega... Dá positivo. Dá mais 2, que a gente escreve como 2. Basicamente, é inverter o sinal da primeira coluna. Então, o menos 1, quanto que fica aqui? Fica 1, né? Fica 1. O 0. 0. O 1. Aí vai ser menos 1. Menos 1. E o 2, menos Menos 2. Menos 2. 2. Perfeito. Agora, vamos calcular o g de x, que é o módulo. Agora, para terceira coluna, você vai pegar... Agora, esquece a primeira coluna. Você já usou esses dados aqui para transcrever para esse resultado aqui. Agora, a gente vai olhar a segunda coluna que vai gerar a terceira. Ou seja, você vai tomar módulo de menos x, e o menos x é o que está aqui. Então, você vai tomar módulo de cada número que está aqui. Então, fala para mim quanto... Então, o primeiro g de x aqui, quanto fica? Então, menos 2. Tá, peraí. Eu vou colocar em amarelo aqui, só para Se você, destacar.
Se eu for pegar um módulo de menos x, então vai pegar como é que fala? Não seria módulo de menos 2? Não, ou melhor. Ué, módulo de menos... Ah, tá. Não, desculpa, eu queria falar Peraí. outra coisa. Não, mas aí seria módulo de menos 2, por quê? Não seria o menos Não, 2? não é menos 2, não é isso que eu falei, não. Não seria módulo de 2, porque você tem que pegar o que está em amarelo aqui, ó. Na verdade, você vai calcular módulo de 2, módulo de 1, módulo de 0. Deixa eu até colocar dessa forma aqui. Matheus, porque eu estava achando, eu falei menos 2, por quê? Porque como está menos x, eu achei que eu tivesse que manter o sinal para poder fazer a terceira fileira. Não, na verdade, A você vai pegar. primeira não tem nada a ver, porque ele está vai... pedindo o G de x, né? Isso, No que é módulo módulo de menos x. Isso. Você vai colocar o módulo só. Você vai pegar o que está. Eu vou apagar depois, porque senão fica errado. No Mas número você só vai colocar fazer isso dentro aqui, ó. do módulo. Você só vai pegar o do meio e colocar o módulo. Mas eu vou tirar, porque isso aqui que eu fiz é rascunho, porque senão a anotação fica errada. Porque você vai fazer isso na terceira coluna, que é o que eu fiz aqui, ó. Você vai pegar o que está aqui e só colocar módulo. Do jeitinho que está aqui, coloca módulo. Se está 2, coloca módulo 2. Se está menos 1, coloca módulo. O módulo externo, né? Não... Professor, e quer dizer que ele vai ter um resultado também? Vai, isso. Eu só pus aqui, mas qual que é o resultado, então, de módulo de 2? Ele seria módulo menos 2, alguma coisa do tipo, ou só menos 2? Não, vai ser só 2. 2, Mais né? 2. Módulo de 2 é 2, módulo de 1 é 1, módulo de 0 é 0, né? Isso mesmo. Então, Menos a Tawane ganhou o seu colante. Qual colante você quer, Tawane? A estrelinha. Sou apaixonada em estrelas. Ah, é? Meu nome tem significado de estrela também. Ah, que legal. Legal, Você nota fala... 0. Mas você fala, o seu nome é o nome de uma estrela? Não, tem significado de estrela, tipo, brilha, essas coisas. Ah, entendi. Ó, eu pus um T aqui de Tawane, tá? Tá bom. Sim, Obrigada, professor. significa... Imagina. Legal. É o significado que brilha, né? Alguma coisa assim, legal. O meu nome tem significado também, que é presente de Deus, ou dom de Deus. Esse é o resultado, ó. Então, o que está em vermelho aqui é o resultado. Então, alguém que eu esqueci quem foi, acho que foi o Valdeilson, pediu para dar um exemplo numérico, né? Por exemplo, agora vamos olhar o que está... Deixa eu apagar esse amarelo aqui, que a gente não vai mais... Agora nós vamos comparar esse amarelo, que é a resposta para o módulo de x, e esse amarelo aqui, que é a resposta para módulo de menos x. Veja se há alguma diferença. Por exemplo, a gente partiu dos mesmos x, né, que tem que estar aqui na mesma ordem, você não pode mudar a ordem aqui, senão fica difícil comparar. Começou do menos 2, menos 1, 0, 1, 2, é menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E daí você pega o resultado. Aqui o resultado deu 2, 1, 0, 1, 2. 2, 1, 0, 1, 2. Pronto. Aqui isso mostra que eles são idênticos. Claro que é melhor, porque aqui são só 5 pontos que a gente usou, né? E quando você faz o gráfico, você percebe que são todos os pontos, né? Porque a tabela numérica eu fiz só para mostrar alguns pontos, para vocês perceberem. E pontos simétricos, eu peguei tanto o lado negativo quanto o lado positivo. Naquela tabela eu mostrei para 5 pontos. Aqui pelo gráfico a gente vê para infinitos pontos, né? Para muito mais pontos. Ficou mais claro? Sim, ficou agora. Eu vou entender melhor. Olha, então é isso mesmo. Perguntem cada detalhe que não entenderam. Então comentem o que entenderam, o que acharam que entenderam, porque a gente melhora a explicação.
certo? Bom, tudo isso aqui é para a gente ver o item 1, tá? Então, o item 1, ele não está correto, você não marca ele. Bom, aí, agora... Quer dizer que essa primeira aí tá errada, né, professor? Tá errada, você não vai marcar. Agora, para eu não resolver tudo, né, para vocês poderem... Eu não tirar o prazer de vocês tentarem, eu não posso dar spoiler aqui da atividade, senão perde a graça. Senão alguns vão ficar chateados, porque perde a graça. Professor, só mais um Não tem spoiler. problema não, ninguém fica chateado aqui não. Você explicou já da parte idêntica, né? Agora, se possível, poderia explicar pelo menos uma do que se refere à simétrica. Sim. Ótimo. Isso. Então, esse item 2 vocês fazem porque é a mesma ideia, né? Daí você tira a conclusão aqui a partir do segundo. E deixa eu ver aqui, então. A terceira, que é do simétrico, estou dizendo assim, o gráfico da função módulo de x é simétrico com relação ao eixo x. Aí nisso, professor, o que eu pesquisei tá. é que tem que ser igual no lado, tanto o lado negativo quanto positivo, tem que ser exatamente iguais nas retas. Só que, respondendo assim, nem sempre deu certo na questão. Então, eu queria uma explicação mais sucinta. Isso. Tá, perfeito. Então é o seguinte, ó, eu estou pedindo aqui duas funções, né? Porque eu, inclusive, eu alterei um pouco, né? O outro era módulo de menos x, esse o que está dentro do módulo é só o x, mas tanto faz se tivesse menos, é a mesma coisa. Mas o ponto é esse, quer ver, ó? Então, você vai pegar a função módulo de x e menos módulo de x, tá? Como eu peguei aqui. Então, você vai lá no GeoGebra. Deixa eu copiar para lá, então. Esse é o terceiro item. Certo. Aqui tem uma interpretação de texto. Eu vou puxar o texto para lá, porque tem uma interpretação de texto boa aqui. Aqui não é só esse item aqui não é só matemática, não. É interpretação de texto, tá? Também, né? Também. Pronto. Olha só. Então, aqui, vamos destacar aqui as palavras-chave. Com relação ao eixo X, é uma ideia-chave. Claro, o simétrico também é uma ideia-chave, porque é o que você vai analisar, né? Não é idêntico, você vai analisar o simétrico. O simétrico não é idêntico, tanto que é uma outra palavra que não é sinônimo, então, e também não é diferente. Simétrico é uma coisa que não quer dizer, é diferente, mas tem mais informação do que diferente, entendeu? E aí, a outra ideia-chave é essa função, né? E essa outra função. Então, essas são as ideias-chave. Daí, ele tá dizendo aqui, ó, simétrico com relação ao eixo X. Então, vamos localizar quem que é o eixo X. O eixo X é esse aqui. E localizar, mais do que escrever X, eu vou pintar de amarelo o eixo X para ficar fácil a gente visualizar, né? Tem um destaque aqui que facilita. Então, o que é simétrico? Tudo que está de um lado é igual ao que está do outro no sentido de espelhamento, tá? Você pensa assim, simétrico, lembra da palavra espelhado. Porque, veja, e aí, essa ideia de espelhar, tá? Falou em simétrico, você lembra de espelhar. Agora, quem que me fala uma coisa? Quando você olha para o espelho, né? E se encanta com o que você vê do outro lado. E aí, se você levantar a sua mão direita, olhando para o espelho, o que acontece? Quem que vai me falar aqui o que acontece? Você vai ver o reflexo da sua mão direita no espelho.
Quase isso, mas não é exatamente isso, não. Não. Você não vai ver o reflexo da sua mão direita. O reflexo você vai ver é como se fosse do contrário, do esquerdo, não é isso? Então, isso que é exatamente. Você levanta a sua mão direita, o carinha, a pessoa que está do outro lado do espelho, levanta a mão esquerda. Pode olhar, né? Você vai olhar lá, vai ver, você vai estar olhando para a pessoa que está levantando a mão esquerda. Mas é simétrico. Uma imagem simétrica da sua. É uma imagem exatamente simétrica da sua. Então, veja, aqui o espelho. Até vou escrever aqui, ó. Aqui é como se fosse o espelho, tá? O que está em amarelo, que é o eixo X. O eixo X é o espelho. Se o que está em cima está espelhado com relação ao que está embaixo, e aqui sim está, quer dizer, eu podia, antes da resposta, perguntar, mas tudo bem, eu já falei. Ó, se você pegar essa parte e projetar ela no espelho, vai dar exatamente isso. Por exemplo, se desse algo assim, idêntico, não seria simétrico, entendeu? Você daria um outro nome. Porque o simétrico significa... Porque aqui teria transladado. Se fosse acontecesse isso que está em vermelho aqui que eu pus, que é exatamente esse V, se o V fosse desse jeito, porque o azul é o V de ponta cabeça. Se fosse embaixo, desse um V exatamente, igual o verde, seria uma imagem transladada. Agora, para a imagem ser simétrica, para você usar o nome simétrico, você tem que inverter alguma coisa, que nesse caso inverteu, o V ficou de ponta cabeça. Da mesma forma como você, levantando a mão direita, a pessoa do outro lado levantou a mão esquerda. Porque ele tem essa simetria. Você pode ter um espelho, que você não, um jogo de espelhos, que você olhe e a pessoa, você, né, esteja de ponta cabeça. De modo que se você levantar a mão direita, a pessoa vai levantar a mão direita, só que de ponta cabeça. Certo? Então são simetrias, né? Que é você fazer como se estivesse dobrando. Ó, se você pegar o papel, pega esse gráfico no papel. Era isso que eu ia perguntar a você, e o que eu estava vendo aqui. Se você pegar e fazer a coisa de você dobrar, elas vão dar ponta a ponta. Aí isso. Entendeu? Eu ia te perguntar isso. Eu estava aqui pensando e... Legal. Perfeito. Estava esquecendo de fazer essa analogia. Se a gente, quando estava lá no prézinho, a vida boa, né? Quando a gente tinha... Que a nossa única atividade era pegar um papel, não única, mas uma das nossas atividades era pegar um papel, desenhar alguma coisa de tinta guache aqui, aí você dobra o papel, quando você abre, 90% das vezes dá uma borboleta, né? Sai uma borboleta do desenho. Aqui é como se você fizesse um risco em guache aqui, de tinta, no verde, só no verde, daí você dobra, abre de novo, cada tinta verde aqui vai formar essa tinta azul. Então, vai ficar um V de ponta cabeça. Isso aqui é espelhado, isso aqui é simétrico. Então, então satisfez. Então, essa questão, você marca porque ela é verdadeira. Aí, daí a próxima, a pergunta é a mesma, só que mudou só as funções, tá? Ficou trabalhando com essas funções. Esse idêntico também é a mesma coisa desses dois, então vocês sabem fazer bem, vão saber fazer bem. Vê se ficou alguma dúvida, então, nessa questão. Eu compreendi bem, professor. Eu percebi agora que o principal valor que estava tendo é interpretar o que seria simétrico, e sim com relação ao enunciado que está pedindo. Se fosse considerando só, por exemplo, a função de x, teria simetria entre o negativo e o positivo, os dois lados. Mas quando fala em relação ao eixo x, está falando de duas funções diferentes. Está falando
de duas funções que, nesse caso, são diferentes, mas poderiam fazer a mesma pergunta para duas funções iguais. Daí a resposta é não, porque se a função for a mesma, estiver só em cima, né? Por exemplo, quer ver? Ela seria idêntica se fosse uma sobrepor na outra. Olha só, Matheus, você assim, você exemplificou para a gente uma função sendo idêntica. Assim, você poderia colocar numericamente, né? Como a gente acharia essa função simétrica, já que você falou que essa aí é verdadeira. Certo, essa que a gente acabou de ver, né? Isso, numericamente, é você, que nem essa função aqui, ó, é modo de x, modo de menos x. Numericamente, é fazer essa mesma tabela aqui. Sim. Certo, vamos fazer. É modo de x e modo de menos x. Então, eu vou pegar aqui. Quer ver, para facilitar, vou fazer assim, ó. Tem o x e o módulo, para ter menos letras, né? E aqui vai ter o x e o módulo de menos x. Aquela que você passou anterior, você disse que ela está errada. Isso, da forma que ela tá errada, não é isso? Foi o que você falou, né? Não, essa que eu acabei de explicar. Não, essa não, a simétrica não, tô falando a idêntica, a primeira que você fez. Né? Ela é errada, Isso. né? Vamos ver, porque. Vamos ver, porque é o seguinte, ó. Porque você não marca se fosse idêntico, porque ele estaria perguntando com relação simétrica com relação ao eixo x. E não satisfaz essa propriedade do espelhamento, né? Então, estaria errada porque ela não a imagem não forma abaixo do espelho. Sim. Então, por isso Já que você não marcaria. segunda, sim, está verdadeira. Exatamente. A segunda, assim, está verdadeira. Exatamente. Para saber... Aí, para ver essa questão que a gente acabou de fazer, como é que fica o numérico, daí a gente faz esses valores, né? Então, fica assim, ó. Aí o módulo fica assim, x, o menos 2 vira 2, 1, 0, 1, 2. Aí fala para mim, então, como que fica aqui, ó. Como é que eu preencho aqui? Talvez, né? Não sei se... Vamos fazer... menos x e depois tomar o módulo de menos x. Então fala para mim alguém o que eu vou pôr aqui e depois a gente põe... Então, o que você põe nessa... O menos 2, aí você calcula menos x, quanto que fica? O menos x, no caso aí vai ser o menos 2, que vai dar 2. Menos o menos 1, que vai dar 1. 0 dá 0. Aí, menos 1, menos 2. Ok, perfeito. Agora o módulo... agora você vai pegar o módulo só dessa parte aqui. O módulo de 2 é 2. De 1 é 1. De 0 é 0. De menos 1 é 1. E de menos 2 é 2. Ok, perfeito. Ganhou um colante. Eu estou escolhendo só para dar uma agilizada, mas depois...
Quando tiver tempo, a gente faz, ó. Deixa eu escolher. Ó, é o seguinte, ficou... Ah, não, desculpa, eu acho que eu... Ah, eu coloquei errado, tá? Sem querer, eu escrevi errado aqui, vamos precisar corrigir. Na verdade... O menos não é dentro, o menos é fora. Então, Aí, não dá aquele módulo ali. A Meire ganha também um Né? colante. Você já ganhou colante, Meire? Eu já ganhei alguns na aula retrasada. Ó, Quando a ganhou gente mais um. estava dando intervalo. Ganhou mais um agora. Obrigada. Eu pensei que você estava repetindo aquele exemplo da primeira, professor. Entendi. Não, pois é, Não, mas eu erro aqui, eu erro muito aqui, então... Menos módulo Peraí, de aí... X. Aqui é menos módulo de X. Módulo de X, e não dentro, né? Eu confundi porque é muito símbolos, né? Isso, então... não, o que dá para fazer, como o segundo passo, dá para fazer um segundo passo aqui, que seria... porque você pode calcular primeiro o módulo de X, que, aliás, já foi calculado... Foi calculado, que ficou 2, 1, 0, né? Isso. Então, eu vou só... E depois a gente põe o menos módulo de X, porque aí fica um passo intermediário. Isso aqui já foi calculado aqui, ó. Então, não precisa calcular de novo. Economiza neurônio, Sim, sinapses, tempo, e já coloca aqui 2, 1, 0, 1, 2. Agora a gente vai usar essa coluna. Daria até para fazer esse gráfico junto aqui. Se não quisesse escrever tudo isso aqui de novo e puser só uma coluna aqui, também dá. Mas eu quis fazer separado aqui só para poder, de início, enxergar melhor. Mas quem preferisse, também daria para fazer aqui. Agora, aí você só vai pegar essa segunda coluna e inverter o sinal. Daí fala para mim, então, quanto tá essa coluna aqui, ó. Menos 2. Menos 2. Menos 1. Menos 1. 0. 0. Menos 1. Menos 2. Menos 2. E aí, se você olhar, esse módulo, ele é simétrico porque ele deu o mesmo do que aqui você fez anterior, do X com módulo de X. Isso, perfeito, eu vou falar, o Marcos Vinícius ganhou um colante, você quer escolher? Não sei se é o primeiro colante ou você já ganhou antes. Já ganhei, já. Já ganhou. Qual? Você quer escolher algum? Coloca essa terrinha aí, pode ser. Terra. Tá. Tá, então aqui fica... Eu acho que o seu símbolo deve ser MV, né? Que eu pus antes. Senão tu vai achar que sou eu, aí vai botar a terrinha dele. Senão o colante vai para meio. Eu ganhar um colante mole. E aí isso que a Meire acabou de falar, é essa parte que a gente vai comentar agora, que é como que dá para ver, e foi o que alguém perguntou antes, como que dá para ver na tabela de valores essa simetria? Dá para você ver a parte que está em amarelo. Então, olha o vermelho com fundo amarelo aqui e aqui. Você vai ver que com relação que esse aqui é o valor de Y, né? E quando você toma o valor de Y, está subentendido que com relação, que a simetria aqui é com relação a X, né? O espelho aqui é o X. Então, inverteu os valores. Tudo que era positivo ficou negativo, né? E o 0 não, porque menos 0 é 0. Então, a simetria aqui ela se deu pelo sinal. Trocou o sinal de todos os valores, né? Não apenas de alguns. Trocou o sinal de todos.
Aí tudo bem? Fica melhor também ver, porque o GeoGebra você vai ver só o... Claro que a gente fez na mão aqui, mas o GeoGebra, apesar que você vê só o gráfico, você consegue ver também a tabela de valores, né? Quando você clica aqui, ó, eu cliquei nesses 3 pontinhos da função F e coloco tabela de valores. Aí eu ponho de menos 2 a 2 com passo 1, dou OK. Então ele mostrou isso que a gente acabou de fazer na mão, ele fez aqui, certo? Daí eu venho no G também e coloco tabela de valores. Aliás, ele pôs junto para facilitar. Ó. Então, ficou. Essa tabela que a gente acabou de fazer, do menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Aí calculou o f de x. É porque... aí você tem que lembrar que o f de x é módulo de x. E depois o g de x, que é o menos módulo de x. Desculpa, aqui é... Não, aqui é módulo de menos x. Então, é porque eu mudei o exemplo, né? Na verdade, o que a gente acabou de fazer foi esse aqui. Aí você vem para a tabela de valores, pronto, ele já até atualiza automaticamente, ó. Tudo da segunda coluna foi para a terceira com o sinal trocado, tá? Essa é a simetria do espelho aqui. Inclusive, aqui no gráfico, ele vai e coloca o pontinho, tá? Então, a gente fez na mão, a tabela de valores, e fez no GeoGebra também. E aí, com essa explicação, então deixa eu parar o vídeo aqui que já completou.